32 vezes. Meu celular tocou 32 vezes seguidas na madrugada, e quando finalmente tive coragem de atender, ouvi a voz do meu filho morto sussurrando meu nome. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite. Já me conte de onde você está ouvindo essa história nos comentários. Meu nome é Beatriz, tenho 52 anos, e há 3 anos perdi meu único filho, Lucas, num acidente de carro que destroçou minha vida em pedaços que até hoje tento juntar. Desde aquele dia horrível de agosto de 2021, aprendi a viver com a dor constante no peito, com o silêncio pesado da casa, que antes era cheia da risada dele, com a sensação de que uma parte de mim foi arrancada e nunca mais voltará. Mas nada, absolutamente nada, poderia ter me preparado para o que aconteceu naquela madrugada de terça-feira. Eram exatamente 3h17 da manhã, quando o primeiro toque me arrancou do sono. Meu celular estava na mesinha de cabeceira, vibrando e tocando com aquele som estridente que me fez pular da cama com o coração disparado. Quando peguei o aparelho, a tela mostrava apenas número privado, piscando insistentemente. Hesitei. Quem ligaria a essa hora com um número oculto? Meu primeiro pensamento foi que poderia ser uma emergência. Talvez algo com minha irmã que mora em outra cidade. Ou algum problema no trabalho. Mas algo dentro de mim, um instinto primitivo que não consigo explicar, me impediu de atender. A ligação caiu após 8 toques. Respirei fundo, tentando acalmar o coração acelerado, e coloquei o celular de volta na mesinha. Mal minha cabeça tocou o travesseiro novamente. O telefone voltou a tocar. A mesma tela. Número privado. Desta vez, deixei tocar até cair. E então tocou novamente. E novamente. E novamente. Sentei-me na cama, abraçando os joelhos, observando aquele aparelho maldito tocar sem parar. Era como se alguém do outro lado estivesse desesperado para falar comigo, recusando-se a desistir. A cada nova ligação, meu nervosismo aumentava. Quem faz isso? Quem liga 30 vezes seguidas para alguém na madrugada? Na 20ª ligação, minha mão tremeu sobre o aparelho, quase atendendo. Mas o medo me paralisou. Medo de quê? Não sei. Talvez medo do desconhecido, daquilo que não consigo controlar. Ou talvez um medo mais profundo, mais visceral, de que algo terrível estivesse acontecendo e eu fosse a única pessoa que poderia fazer algo a respeito. As ligações continuaram. 21, 22, 23. Levantei da cama e comecei a andar pelo quarto, mordendo as unhas, um hábito nervoso que abandonei há anos, mas que voltou naquele momento de pânico. O celular na minha mão tremia a cada nova vibração. Pensei em desligar o aparelho, em simplesmente acabar com aquele tormento. Mas e se fosse realmente uma emergência? E se alguém precisasse desesperadamente de mim? 28, 29, 30. Minha respiração estava acelerada, irregular. Sentia o suor frio escorrendo pelas costas, mesmo com o ar-condicionado ligado. A casa inteira parecia estar segurando a respiração junto comigo, esperando, observando, enquanto aquele telefone não parava de tocar. 31. Olhei para o relógio digital na mesinha. 3h41. 24 minutos de tormento ininterrupto. 24 minutos de terror inexplicável crescendo dentro do meu peito como uma bola de chumbo. E então veio a 32ª ligação. Algo dentro de mim quebrou. Não sei se foi coragem ou simplesmente exaustão, mas minha mão se moveu sozinha e apertei o botão verde antes que pudesse me arrepender. Alô? Minha voz saiu rouca, quase inaudível. Silêncio do outro lado. Mas não era um silêncio vazio. Era denso, pesado, como se alguém estivesse realmente ali, respirando, esperando. Podia ouvir uma estática baixa, como de uma linha telefônica antiga, e algo mais. Uma respiração? Ou era minha imaginação? Alô? Quem está aí? Tentei novamente, desta vez com mais firmeza. E então ouvi. Uma voz baixa, distante, como se viesse de muito longe, atravessando camadas e camadas de algo que não consigo nomear. Uma voz que reconheci instantaneamente,
que conheço desde o momento em que ouvi o primeiro choro dela na maternidade, 22 anos atrás. Mãe, meus joelhos fraquejaram. O celular quase caiu da minha mão. Aquela voz era impossível, completamente impossível, mas era real. Estava ouvindo a voz do meu Lucas. Mãe, não confie nela. As palavras vieram sussurradas, urgentes, carregadas de uma preocupação que cortou meu coração como uma lâmina afiada. Antes que pudesse responder, antes que pudesse gritar, chorar, perguntar como isso era possível, a ligação caiu com um clique seco que ecoou no silêncio absoluto do meu quarto. Fiquei ali parada, congelada, o celular ainda colado na orelha, esperando que tocasse novamente. Mas nada, apenas o silêncio pesado da madrugada, o som distante de um carro passando na rua, e meu coração batendo tão forte que parecia que sairia do peito. Minhas pernas cederam e caí sentada no chão, encostada na cama, ainda segurando o telefone com ambas as mãos, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Lágrimas começaram a descer sem controle pelo meu rosto. Eu havia acabado de ouvir a voz do meu filho morto. Meu filho que foi enterrado há 3 anos, cujas cinzas eu guardava numa urna na sala, havia acabado de me ligar e dizer algo urgente, desesperado. Não confie nela. Mas em quem? Quem era ela? O que Lucas estava tentando me dizer? Passei o resto da madrugada acordada, sentada no chão do quarto, olhando para o celular e esperando que tocasse novamente. Mas ele permaneceu em silêncio, deixando-me apenas com aquelas palavras perturbadoras ecoando infinitamente na minha cabeça. Quando o sol finalmente começou a nascer, pintando o céu com tons de laranja e rosa através da janela, eu ainda estava ali, tremendo, chorando baixinho, e me perguntando se havia enlouquecido de vez, ou se meu filho realmente havia encontrado uma maneira de me avisar sobre algo terrível que estava por vir. Passei o dia seguinte num estado de choque que mal consigo descrever. Fui ao trabalho no piloto automático. Respondi e-mail sem ler direito. Participei de reuniões sem prestar atenção. E voltei para casa antes do horário alegando uma forte dor de cabeça que não era completamente mentira. Minha cabeça latejava com 1000 perguntas sem resposta, e aquela voz continuava ecoando nos meus ouvidos. Não confie nela. Quem? Em quem não deveria confiar? Revirei minha vida mentalmente, tentando encontrar alguma ela que pudesse representar perigo. Minha chefe? Não fazia sentido. Minha irmã? Impossível. As vizinhas? Mal converso com elas além de cumprimentos básicos. Estava sentada no sofá da sala, ainda com a roupa do trabalho, olhando fixamente para a urna de Lucas na estante, quando a campainha tocou. Eram quase 6 da tarde. Arrastei-me até a porta e expirei pelo olho mágico. Era Cláudia. Minha melhor amiga há 15 anos. A mulher que esteve ao meu lado em todos os momentos difíceis da minha vida, especialmente durante o funeral de Lucas. Ela foi quem segurou minha mão durante o enterro, quem dormiu na minha casa nas primeiras semanas terríveis, quem me obrigou a comer quando eu queria apenas desaparecer. Abri a porta e mal tive tempo de dizer qualquer coisa antes de Cláudia me envolver num abraço apertado. Bia, você está com uma cara péssima. O que aconteceu? Vi que você saiu mais cedo do trabalho. Fiquei preocupada. Ela disse, entrando e me guiando de volta para o sofá, como se eu fosse uma criança que precisava de cuidados. Cláudia tem essa energia maternal natural, mesmo nunca tendo tido filhos. É 2 anos mais nova que eu, mas sempre pareceu mais velha, mais sábia, mais equilibrada. Cabelos castanhos sempre bem cuidados, roupas discretas mas elegantes, e aquele jeito calmo de falar que sempre me acalmava nos momentos de crise. Cláudia, aconteceu algo muito estranho ontem à noite. Comecei, sentindo as lágrimas ameaçarem voltar. Algo que não consigo explicar e que está me deixando completamente perturbada. Ela sentou-se ao meu lado, pegando minhas mãos entre as dela. Conta para mim. Você sabe que pode me contar qualquer coisa. E então contei. Contei sobre as 32 ligações na madrugada, sobre o número privado, sobre o terror que senti a cada toque insistente do telefone. E finalmente, com a voz quebrando,
Contei sobre a voz do Lucas me avisando para não confiar em alguém. Cláudia ficou em silêncio por um longo momento, apenas segurando minhas mãos. Seu rosto mostrava preocupação genuína, mas também algo mais. Talvez pena? Compaixão? Era difícil definir. Bia, ela disse finalmente, sua voz suave e cuidadosa, como se estivesse falando com alguém muito frágil. Você tem certeza de que não foi um sonho? Você tem dormido mal ultimamente? Não foi um sonho, protestei, mais alto do que pretendia. Eu sei a diferença entre sonho e realidade, Cláudia. Eu estava acordada, com o telefone na mão, vi as ligações, atendi e ouvi a voz dele. Eu sei. Ela me acalmou, apertando minhas mãos. Não estou duvidando de você, querida. É só que... Você sabe como o luto funciona. A dor pode criar coisas na nossa mente, especialmente quando estamos entre o sono e a vigília. É chamado de alucinação hipnagógica. É muito comum. Não foi alucinação. Insisti, mas minha voz saiu menos convicta desta vez. Será que foi? Será que finalmente enlouqueci de vez com a saudade do meu filho? Você está tomando os remédios para dormir que o psiquiatra receitou? Perguntou Cláudia, levantando-se e indo até a cozinha. Ouvi-a abrir armários e logo voltou com um copo d'água e minhas caixas de medicamentos. Veja, você não tem tomado o ansiolítico. Bia, você precisa cuidar da sua saúde mental. Olhei para as caixas cheias. Era verdade que havia parado de tomar os remédios há algumas semanas. Eles me deixavam sonolenta e distante durante o dia, e eu precisava estar alerta no trabalho. Mas será que isso poderia explicar o que aconteceu? A mente humana é uma coisa poderosa, continuou Cláudia, sentando-se novamente. Quando perdemos alguém que amamos tanto quanto você amava o Lucas, nosso cérebro às vezes cria essas experiências para processar a dor. Não significa que você está louca. Significa apenas que ainda está sofrendo. Mas pareceu tão real, murmurei, sentindo-me repentinamente exausta. A voz dele, o tom urgente, o aviso específico. O que você acha que ele estava tentando te avisar? Perguntou Cláudia, e havia algo no tom dela que não conseguia identificar. Curiosidade? Apreensão? Não sei. Ele disse, não confie nela, mas não disse quem. Vê? Isso é exatamente o tipo de mensagem vaga que nossa mente criaria num estado alterado de consciência, argumentou Cláudia. Se fosse real, se fosse realmente o Lucas tentando te avisar sobre algo, ele seria mais específico, não acha? Aquilo fazia sentido. Um sentido terrível e deprimente, mas fazia sentido. Talvez eu realmente estivesse tendo alucinações causadas pela combinação de luto não resolvido, falta de medicação e privação de sono. Olha, disse Cláudia, abraçando-me pelos ombros. Que tal você vir jantar lá em casa hoje? Faço aquela massa que você adora. Você dorme no quarto de hóspedes e amanhã voltamos à realidade descansadas. O que acha? Não sei se consigo sair de casa hoje. Respondi honestamente. Então eu fico aqui com você. Peço comida, assistimos alguma coisa na TV e você não fica sozinha com esses pensamentos perturbadores. Combinado? Assenti, grata por ter uma amiga tão dedicada. Cláudia pegou o telefone dela e começou a procurar opções de delivery enquanto eu me afundava no sofá, sentindo o peso da exaustão emocional finalmente me atingindo. Mas enquanto Cláudia falava sobre pizzas e hambúrgueres, algo pequeno e insistente cutucava minha mente. Por que aquela voz do Lucas tinha soado tão desesperada, tão urgente? Se fosse apenas uma criação da minha mente atormentada, não deveria ser mais reconfortante? Por que meu subconsciente criaria um aviso tão perturbador? Olhei para Cláudia, minha amiga de tantos anos, e tentei afastar aquele pensamento ridículo que começava a se formar. Não, era impossível. Cláudia era praticamente minha irmã. Ela jamais faria algo para me prejudicar. Tentei acreditar nisso com todas as forças. Mas a voz do Lucas continuava sussurrando no fundo da minha mente. Não confie nela. 3 dias se passaram desde aquela noite perturbadora. 3 dias em que tentei convencer a mim mesma de que Cláudia estava certa, que tudo não havia passado de uma alucinação causada pelo luto e pela falta de medicação. Voltei a tomar os ansiolíticos, dormi melhor,
e a vida parecia estar voltando a algum tipo de normalidade tensa. Era sábado de manhã, quando decidi finalmente organizar os papéis do Lucas. Havia adiado essa tarefa por meses, talvez até por mais de um ano. Todos os documentos importantes relacionados à morte dele estavam guardados numa caixa de madeira específica que ficava no armário do meu quarto. Certidão de óbito, apólices de seguro, escrituras, extratos bancários, tudo meticulosamente organizado com a ajuda de Cláudia nos primeiros meses após o funeral. Peguei a caixa e a levei para a mesa da sala, preparando um café antes de mergulhar naquela tarefa emocional. Respirei fundo e abri a tampa. O cheiro de papel antigo me atingiu junto com uma onda de tristeza. Ali estava toda a parte burocrática da morte do meu filho, reduzida a documentos e carimbos. Comecei a revisar os papéis, separando-os em pilhas conforme a categoria. Foi quando percebi que algo estava errado. A apólice do seguro de vida do Lucas. Onde estava? Eu me lembrava claramente de tê-la colocado numa pasta amarela específica, mas a pasta estava ali, vazia. Revirei todos os papéis novamente, minha respiração acelerando. Nada. Continuei procurando. Os documentos do carro dele, que haviam sido transferidos para meu nome após o acidente, também não estavam ali, e a escritura do pequeno apartamento que Lucas havia comprado com a ajuda da herança do avô, aquele que ele mal teve tempo de morar antes de morrer. Sumida. Meu coração começou a bater mais rápido. Esvaziei a caixa completamente sobre a mesa, espalhando todos os papéis. Revirei cada documento, cada envelope, cada recibo, mas estava claro. Os 3 documentos mais importantes, os mais valiosos financeiramente, haviam desaparecido. Como? Como isso era possível? Aquela caixa ficava trancada no meu armário. Apenas eu tinha acesso. Apenas eu. E Cláudia. O pensamento me atingiu como um soco no estômago. Cláudia tinha chaves da minha casa. Ela sempre teve, desde que nos tornamos amigas próximas. Era conveniente. Ela regava minhas plantas quando eu viajava, recebia encomendas quando eu estava trabalhando, e especialmente após a morte do Lucas, ela entrava e saía da minha casa livremente para cuidar de mim nos momentos em que eu mal conseguia sair da cama. Não. Era ridículo pensar algo assim. Cláudia me ajudou a organizar esses papéis. Ela sabia da importância deles. Ela jamais... Não confie nela. A voz do Lucas voltou à minha mente com força total, e desta vez não consegui simplesmente descartá-la como alucinação. Meu filho tinha tentado me avisar sobre algo. Sobre alguém. Sobre ela? Peguei meu celular com as mãos tremendo e liguei para Cláudia. Ela atendeu no 3º toque, com aquela voz alegre de sempre. Bia, bom dia, querida. Como você está? Cláudia, você viu uns documentos aqui em casa? Do Lucas? Tentei manter minha voz calma, mas saiu tensa, acusatória. Houve uma pausa breve do outro lado. Documentos? Que tipo de documentos? A apólice do seguro, a escritura do apartamento, os papéis do carro. Eles estavam na caixa de madeira, mas agora não estão mais. Bia, eu não mexi em nada. Você sabe que eu nunca mexeria nos documentos do Lucas sem te avisar, respondeu Cláudia, e havia genuína preocupação na voz dela. Ou era, ou eu estava ouvindo o que queria ouvir. Quando foi a última vez que você abriu essa caixa? Pensei por um momento. Faz meses, talvez desde março, quando precisei de uma cópia da certidão de óbito para o banco. Você tem certeza de que colocou esses documentos específicos lá? Com tudo que você estava passando na época, talvez tenha guardado em outro lugar e esquecido. Aquilo fazia sentido. Fazia muito sentido, na verdade. Nos primeiros meses após a morte do Lucas, eu estava num estado de choque profundo. Fazia coisas e não me lembrava. Guardava objetos em lugares aleatórios. Esquecia conversas inteiras que havia tido horas antes. Talvez, admiti, sentindo-me repentinamente tola por ter suspeitado da minha melhor amiga. Desculpa, Cláudia. Eu estou meio paranoica desde aquela noite das ligações. Não precisa se desculpar, querida. Olha, que tal eu ir aí te ajudar a procurar? 4 olhos enxergam melhor que 2. E você sabe que eu sou boa em encontrar coisas perdidas, ofereceu ela prontamente. Não, não precisa. Você já faz tanto por mim. Bobagem.
Estou saindo agora mesmo. Faço um almoço para nós enquanto procuramos juntas, ok? Até já. Ela desligou antes que eu pudesse protestar. Olhei para a mesa cheia de papéis espalhados e comecei a organizá-los novamente. Mas minha mente estava em outro lugar. Levantei e fui até o armário do meu quarto. Abri todas as gavetas, revirei todas as caixas, procurei em lugares que nem fazia sentido procurar. Nada. Fui até o escritório improvisado que tinha no segundo quarto, abri arquivos, gavetas, pastas antigas. Nada. Os documentos simplesmente não estavam em lugar algum. 40 minutos depois, Cláudia chegou com sacolas de supermercado, cheia de energia e determinação para ajudar. Ela preparou um almoço rápido enquanto procurávamos juntas por toda a casa. Ela verificou lugares que eu nem havia pensado, atrás de móveis, dentro de livros que poderiam estar servindo como esconderijos temporários, até no porão empoeirado. Sinto muito, Bia, mas acho que não estão aqui, disse Cláudia depois de 2 horas de busca infrutífera. Mas não se preocupe. Você pode pedir segundas vias de tudo. Eu te ajudo com a papelada. Você sabe como sou organizada com essas coisas. Ela sorriu reconfortante, limpando as mãos num pano de prato. Na verdade, se você quiser, posso ir ao cartório e ao banco na segunda-feira. Tenho o dia livre e você vai estar trabalhando. Seria mais prático. Você faria isso por mim? Perguntei. E pela primeira vez naquele dia, senti uma pontada de alívio. Claro, para que servem as amigas? Cláudia me abraçou. Mas você vai precisar me dar uma procuração para conseguir lidar com essas questões em seu nome, ok? Segunda de manhã a gente resolve isso também. Assenti, grata. Mas enquanto Cláudia terminava de arrumar a cozinha, um pensamento gelado atravessou minha mente. Se os documentos não estavam em lugar algum da casa, e apenas eu e Cláudia tínhamos acesso livre a todos os cômodos, então onde diabos eles estavam? E por que exatamente Cláudia estava tão disposta a resolver tudo por mim, inclusive pedindo uma procuração? Não confie nela, sussurrou a voz do Lucas na minha memória. E desta vez, pela primeira vez, comecei a me perguntar se não deveria dar ouvidos àquele aviso impossível. Aquela noite não consegui dormir direito. Ficava virando de um lado para o outro, olhando para o celular na mesinha de cabeceira como se ele fosse uma bomba prestes a explodir. Parte de mim queria que tocasse novamente. Queria ouvir a voz do Lucas mais uma vez, para confirmar que não estava louca. Outra parte rezava para que ficasse em silêncio, para que eu pudesse simplesmente esquecer tudo e seguir em frente com minha vida. Cláudia havia ido embora por volta das 8 da noite, depois de garantir que eu comesse algo e tomasse meus remédios. Ela foi tão atenciosa, tão cuidadosa, que me senti culpada por ter tido qualquer sombra de suspeita sobre ela. Que tipo de amiga miserável eu era por pensar algo assim? O relógio marcava 2h47 quando finalmente estava começando a pegar no sono. Meu corpo estava relaxando, a respiração ficando mais profunda, e estava prestes a mergulhar num sono pesado quando o telefone tocou. Pulei da cama como se tivesse levado um choque elétrico. Meu coração disparou instantaneamente, bombeando adrenalina por todo o corpo. Peguei o celular com as mãos tremendo tanto que quase o deixei cair. Número privado. As mesmas palavras piscando na tela. A mesma sensação de terror absoluto me envolvendo como um cobertor gelado. Desta vez, tocou apenas 5 vezes. 5 toques insistentes, urgentes, como se quem estivesse do outro lado soubesse que eu estava ali, acordada, esperando. Na terceira tentativa, atendi. Alô? Minha voz saiu num sussurro rouco. A estática estava mais clara desta vez, e através dela, a voz veio mais nítida, mais próxima, mais real do que antes. Mãe. Era ele. Era definitivamente meu Lucas. Aquele timbre único que nenhuma outra pessoa no mundo tinha. Aquele jeito particular de pronunciar a palavra mãe, que sempre derretia meu coração desde que ele era pequeno. Lucas, meu filho, é você? Perguntei, as lágrimas já começando a descer. Como isso é possível? O que está acontecendo? Mãe, ela está roubando você. As palavras vieram mais claras desta vez, sem hesitação, carregadas de urgência e preocupação. Não eram vagas como na primeira vez. Eram específicas, diretas, acusatórias.
Quem? Quem está me roubando, meu filho? Por favor, me diga. Verifique as contas. Mãe, por favor, verifique. A voz começou a ficar distante, como se estivesse sendo puxada para longe por uma força invisível. Tentei gritar, implorar que ficasse, que me dissesse mais, mas a linha já havia caído com aquele mesmo clique seco e final. Fiquei sentada na cama, o telefone ainda colado na orelha, chorando silenciosamente. Meu filho havia me contactado novamente. Desta vez não podia ser alucinação. Eu estava completamente acordada, alerta, consciente. E ele havia dito algo muito específico. Ela está roubando você. Verifique as contas. Que contas? As contas da casa? Minhas contas bancárias? As contas relacionadas à herança do Lucas? Limpei as lágrimas com as costas da mão e acendi a luz do abajur. Meu laptop estava no outro quarto, mas peguei o tablet que ficava na mesinha de cabeceira. Com dedos tremendo, acessei o aplicativo do banco. Minha conta corrente estava normal. Salário entrou no dia 1º. As contas automáticas foram debitadas. Nada de anormal. Verifiquei a poupança. Tudo certo. O dinheiro que eu vinha guardando aos poucos ainda estava lá, intocado. Então lembrei. As contas do Lucas. Quando ele morreu, suas contas bancárias entraram em inventário. Havia uma conta corrente com pouco dinheiro e uma conta poupança onde estava depositado o valor do seguro de vida que ele havia feito através da empresa onde trabalhava. Eram R$380 mil. Uma quantia que me faria ter segurança financeira nos próximos anos, talvez até me permitir me aposentar mais cedo. Tentei acessar, mas a conta estava bloqueada para consulta online. Precisaria ir até a agência ou ligar para o gerente. Olhei para o relógio. Quase 3 da manhã. Teria que esperar até segunda-feira. Mas a inquietação não me deixava ficar parada. Levantei e fui até o escritório improvisado, acendendo todas as luzes. Abri o arquivo onde guardava documentos bancários antigos, extratos, comprovantes. Comecei a revirar tudo, procurando algo, qualquer coisa que pudesse explicar o aviso do Lucas. Foi quando encontrei uns papéis soltos no fundo da gaveta. Eram fotocópias. Cópias que eu não me lembrava de ter feito. Peguei-as e levei para perto da luz. Eram cópias da minha identidade, CPF, comprovante de residência. E junto com elas, um rascunho de procuração. Minha assinatura estava ali, mas... Olhei mais de perto. Não era minha assinatura. Era muito parecida, extremamente bem feita. Mas havia pequenas diferenças no B, do Beatriz, e no traço final do sobrenome. Alguém estava praticando forjar minha assinatura. Meu sangue gelou nas veias. Revirei o resto da gaveta com desespero renovado e encontrei mais cópias. 3 versões diferentes da minha assinatura, cada uma ligeiramente diferente, como se alguém estivesse testando, aperfeiçoando, até conseguir uma imitação perfeita. Quando diabos esses papéis foram colocados ali? Quem teve acesso a esse escritório? E então, como um raio cortando a escuridão, a resposta óbvia me atingiu. Cláudia. Cláudia estava aqui sábado, ajudando a procurar os documentos perdidos. Ela tinha vindo ao escritório, mexido nas gavetas, verificado tudo. E antes disso, quantas outras vezes ela havia entrado na minha casa sozinha, com as chaves que eu mesma dei a ela. Não confie nela, disse a voz do Lucas na minha memória. Ela está roubando você. Tudo começou a fazer um sentido terrível. Os documentos desaparecidos. A insistência de Cláudia em ajudar com a papelada. O pedido de procuração feito tão casualmente, como se fosse algo completamente normal. Mas por quê? Cláudia era minha amiga há 15 anos. Por que ela faria algo assim? Será que estava precisando tanto de dinheiro assim? Nunca mencionou problemas financeiros. Sempre pareceu ter uma vida confortável. Sentei na cadeira do escritório, ainda segurando aquelas fotocópias incriminadoras, tentando processar tudo. Minha melhor amiga estava planejando me roubar. Estava forjando minha assinatura, provavelmente para criar documentos falsos que lhe dariam acesso ao dinheiro da herança do Lucas. E meu filho morto, de alguma forma impossível de explicar, estava tentando me proteger do além.
As lágrimas voltaram, mas desta vez eram diferentes. Não eram lágrimas de saudade ou confusão. Eram lágrimas de traição, de raiva, de dor profunda por descobrir que alguém em quem confiava tanto poderia fazer algo tão monstruoso. Peguei meu celular e tirei fotos de todos os documentos, das assinaturas falsificadas, de tudo que poderia servir como evidência. Depois guardei tudo de volta na gaveta, exatamente como estava. Se Cláudia estava fazendo o que eu pensava, não podia deixá-la saber que descobri. Precisava de mais provas, mais informações. Na segunda-feira de manhã, mal conseguiria esperar para ligar para o Dr. Fonseca, o advogado que havia cuidado de todo o inventário do Lucas. Ele saberia me dizer se alguém havia tentado acessar as contas, se havia algo suspeito acontecendo. Voltei para a cama, mas sabia que não dormiria mais naquela noite. Fiquei ali deitada, olhando para o teto, sentindo uma mistura estranha de gratidão pelo aviso do meu filho e horror absoluto pela traição da minha melhor amiga. Obrigada, meu amor, sussurrei para o ar vazio. Obrigada por me proteger, mesmo agora. E no silêncio da madrugada, quase podia jurar que senti uma presença suave ao meu lado, como se Lucas estivesse ali, cuidando de mim como sempre fez em vida. Segunda-feira chegou com uma lentidão torturante. Passei o domingo inteiro numa angústia silenciosa, fingindo normalidade quando Cláudia me ligou para perguntar como eu estava. Cada palavra dela soava falsa agora. Cada demonstração de preocupação parecia uma máscara escondendo suas verdadeiras intenções. Está tudo bem, Cláudia. Eu tinha mentido, controlando minha voz. Dormi melhor. Os remédios estão ajudando. Que bom, querida. Lembra que segunda-feira a gente resolve aquela papelada, né? Posso te buscar em casa às 9 e vamos ao cartório juntas. Meu estômago tinha revirado. Na verdade, acho que vou resolver isso por conta própria. Preciso me acostumar a lidar com essas coisas sozinha, sabe? Houve uma pausa breve do outro lado. Tem certeza? Não é incômodo nenhum para mim. Tenho sim, mas obrigada pela oferta. Quando desliguei, minhas mãos estavam tremendo. Tinha que agir com cuidado. Se Cláudia suspeitasse que descobri seus planos, não sabia do que ela seria capaz. Segunda-feira de manhã, assim que cheguei ao trabalho, fechei a porta do meu escritório e liguei para o Dr. Fonseca. Meu coração batia tão forte que pensei que todos no andar pudessem ouvir. Doutora Beatriz, bom dia. Fazia tempo que não conversávamos. A voz cordial do advogado veio do outro lado. Em que posso ajudá-la? Dr. Fonseca, preciso verificar algo urgente sobre as contas do Lucas. Houve alguma movimentação recente? Alguma tentativa de acesso? Houve um silêncio. Que coincidência você ligar justamente hoje. Eu estava para entrar em contato com a senhora esta semana. Meu sangue gelou. Por quê? Recebi uma ligação do banco na sexta-feira à tarde. Alguém tentou fazer uma transferência da conta poupança, onde está depositado o valor do seguro de vida do seu filho. A pessoa apresentou uma procuração em seu nome, autorizando a transferência de R$380 mil para outra conta. O chão pareceu desaparecer sob meus pés. E conseguiu? Não. O gerente do banco, Dr. Oliveira, é extremamente criterioso com valores altos. Ele me ligou imediatamente para confirmar a autenticidade da procuração antes de processar a transferência. Eu disse que não tinha conhecimento de procuração alguma e que a senhora jamais havia mencionado intenção de movimentar esse dinheiro. Respirei fundo, tentando controlar o tremor na voz. E o que aconteceu? O banco bloqueou a operação imediatamente por suspeita de fraude. A pessoa que apresentou a procuração alegou que a senhora estava muito fragilizada emocionalmente e havia pedido ajuda para resolver questões financeiras, mas o gerente manteve o bloqueio e disse que só liberaria com sua presença pessoal na agência. Dr. Fonseca? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Quem apresentou essa procuração? Outro silêncio, mais pesado desta vez. Uma senhora chamada Cláudia Regina Mendes. Ela se identificou como sua melhor amiga e representante legal. Mesmo esperando essa resposta, ouvi-la em voz alta foi como receber um soco no estômago. Cláudia, minha amiga de 15 anos, a mulher que segurou minha mão no funeral do meu filho, havia realmente tentado roubar R$380 mil de mim. Doutora Beatriz, está aí?
Estou sim. Dr. Fonseca, preciso que o senhor me encontre hoje. É urgente. Tenho evidências adicionais que preciso mostrar. Certamente. Posso recebê-la no meu escritório às 3 da tarde? Estarei lá. E doutor, por favor, não mencione nossa conversa para ninguém. Absolutamente ninguém. Depois de desligar, fiquei sentada na cadeira do escritório, tremendo. Não era mais suspeitai ou paranoia. Era real. Cláudia estava realmente tentando me roubar, usando minha vulnerabilidade emocional e nossa amizade como ferramentas. Peguei meu celular e olhei para as fotos que havia tirado das assinaturas falsificadas. Quantas vezes ela praticou até conseguir uma imitação perfeita? Quanto tempo estava planejando isso? E então uma pergunta ainda mais perturbadora surgiu. Quando exatamente ela começou a planejar me roubar? Foi depois da morte do Lucas, quando soube da herança? Ou estava esperando essa oportunidade há mais tempo? Passei o resto da manhã fingindo trabalhar, mas minha mente estava completamente focada na reunião das 3. Revisei mentalmente tudo o que sabia, todas as evidências que tinha. As fotocópias com assinaturas falsificadas, os documentos desaparecidos, a tentativa de transferência bancária. Às 2h30 saí do escritório alegando uma consulta médica. Dirigi até o escritório do Dr. Fonseca num estado de piloto automático, quase passando sinais vermelhos, minha mente fervilhando com raiva e tristeza. O advogado me recebeu com a seriedade que a situação exigia. Era um homem de seus 60 anos, cabelos completamente brancos, óculos de leitura pendurados numa corrente no pescoço e aquela aura de confiabilidade que só décadas de experiência proporcionam. Doutora Beatriz, sente-se, por favor, ele disse, indicando uma poltrona de couro em frente à sua escrivaninha. Conte-me tudo. E eu contei. Mostrei as fotos das assinaturas falsificadas. Expliquei sobre os documentos desaparecidos, sobre como Cláudia tinha acesso livre à minha casa. Contei sobre a insistência dela em ajudar com papelada, sobre o pedido casual de procuração. O Dr. Fonseca ouvia atentamente, fazendo anotações num bloco. Quando terminei, ele tirou os óculos e me olhou com uma expressão séria. Doutora Beatriz, o que temos aqui é tentativa de estelionato e falsificação de documento. São crimes graves. A senhora tem 2 opções. Podemos registrar um boletim de ocorrência imediatamente ou podemos reunir mais evidências antes de envolver a polícia. Mais evidências? Não é suficiente? É suficiente para uma investigação, sim. Mas se quisermos garantir uma condenação, precisamos de provas irrefutáveis. A procuração falsa que ela apresentou ao banco, por exemplo, precisamos do documento físico para a perícia grafotécnica. Também seria útil verificar se há histórico de outros comportamentos suspeitos. Pensei por um momento. Ela mencionou alguns meses atrás que estava tendo problemas financeiros. Pediu dinheiro emprestado algumas vezes. Sempre pequenas quantias. 200, 300 reais. Eu nunca questionei, sempre dei. O Dr. Fonseca anotou isso. Interessante. Dívidas podem ser um motivador forte para a fraude. Vou fazer algumas verificações discretas. Enquanto isso, recomendo que troque as fechaduras da sua casa imediatamente e não mencione nada disso para ela. E se ela tentar novamente? O banco está alertado. Qualquer tentativa de movimentação nessas contas será bloqueada e eu serei notificado imediatamente. A senhora está protegida nesse aspecto. Saí do escritório do Dr. Fonseca com uma mistura de alívio e tristeza profunda. Estava protegida financeiramente, mas havia perdido uma amiga. Ou melhor, descoberto que nunca tive realmente aquela amiga. No caminho para casa, parei numa loja de ferragens e comprei fechaduras novas. Instalei-as eu mesma naquela mesma noite, trocando todas as entradas da casa. As chaves que Cláudia tinha agora não serviam para nada. Quando terminei, sentei no sofá e olhei para a urna do Lucas na estante. Você estava certo, meu filho, sussurrei. Você estava tentando me proteger. Mas como? Como isso é possível? O telefone permaneceu em silêncio, sem respostas. Mas eu não precisava mais de ligações fantasmas. As evidências do mundo real eram suficientes. Na manhã seguinte, recebi uma ligação do Dr. Fonseca antes mesmo de sair para o trabalho.
Sua voz estava carregada com aquele tom de urgência controlada que advogados experientes usam quando descobrem algo importante. Doutora Beatriz, preciso que venha ao meu escritório assim que possível. Descobri algo que a senhora precisa ver pessoalmente. Meu estômago se apertou. É grave? Digamos que esclarece muitas coisas. Pode vir agora? Liguei para o trabalho alegando emergência familiar e dirigi até o escritório do advogado. Minha mente corria com 1000 possibilidades, cada uma mais perturbadora que a outra. O que mais Cláudia havia feito? Quantos outros crimes estava planejando? O Dr. Fonseca me recebeu com expressão séria e me levou diretamente para sua sala, onde um laptop estava aberto sobre a mesa. Ontem à tarde, depois que a senhora saiu, fiz algumas ligações. Começou ele, ajustando os óculos. Tenho bons contatos no sistema bancário e consegui informações preocupantes. Veja isso. Ele girou o laptop para que eu pudesse ver a tela. Era uma série de registros bancários, números e datas que a princípio não faziam sentido para mim. Esses são os registros de tentativas de acesso à conta poupança do seu filho nos últimos 6 meses, explicou o Dr. Fonseca, apontando para as linhas na tela. Como pode ver, houve 3 tentativas anteriores, antes da que foi bloqueada na sexta-feira. Meu coração disparou. 3? Cláudia tentou me roubar 3 vezes antes? Exatamente. As primeiras 2 foram em abril e maio. Tentativas de consulta de saldo usando credenciais que aparentemente eram suas. Usuário e senha. O sistema bloqueou automaticamente porque o IP não correspondia ao seu padrão de acesso habitual. A terceira tentativa foi em junho, mais sofisticada. Ela tentou fazer uma transferência menor, de apenas R$50 mil, provavelmente para testar se passaria despercebido. Senti náusea subindo pela garganta. Abril, maio, junho, meses atrás. Isso significava que Cláudia estava planejando me roubar há muito mais tempo do que imaginava. Mas tem algo ainda mais revelador, continuou o Dr. Fonseca, clicando em outra aba. Consegui rastrear o endereço IP de onde essas tentativas foram feitas. Todas vieram do mesmo lugar. Ele mostrou um endereço que reconheci imediatamente. Era a rua onde Cláudia morava. As tentativas foram feitas do computador pessoal dela, disse o advogado, olhando-me nos olhos. Não há como negar. Ela estava sistematicamente tentando invadir as contas bancárias do seu filho há meses. Encostei-me na cadeira, sentindo o peso daquela revelação. Como ela conseguiu meu usuário e senha? Provavelmente te observando quando você acessava o banco, ou encontrou anotadas em algum lugar da sua casa. Você mencionou que ela tinha acesso livre à sua residência. Pensei em todas as vezes que Cláudia esteve na minha casa. Todas as ocasiões em que ela ajudou a organizar papéis. Todas as manhãs que passou lá enquanto eu estava no trabalho regando plantas. Ela teve tempo e oportunidade de sobra para encontrar senhas, copiar documentos, planejar meticulosamente esse roubo. Tem mais, disse o Dr. Fonseca, sua expressão ficando ainda mais grave. Fiz uma verificação no histórico financeiro da senhora Cláudia Regina Mendes, através de contatos no sistema judiciário. Ela está com dívidas significativas. Mas ele me mostrou outro documento na tela. Meu queixo caiu. R$240 mil? Li em voz alta, incrédula. Como alguém acumula uma dívida desse tamanho? Jogo, respondeu o advogado simplesmente. Ela frequenta cassinos clandestinos e sites de apostas online. Tem processos de cobrança em andamento de 3 agências diferentes. Os credores estão ameaçando tomar o apartamento dela. Ela está financeiramente desesperada. Tudo começou a fazer sentido de uma forma horrível e cristalina. As pequenas quantias que Cláudia pedia emprestado não eram para emergências como ela alegava. Eram para alimentar o vício em jogos. A disponibilidade constante para ajudar com minha papelada não era amizade genuína. Era oportunismo calculado. Há quanto tempo ela tem esse problema? Perguntei, minha voz saindo fraca. Os processos datam de 2 anos atrás, mas é provável que o vício seja anterior. As dívidas só foram escalando progressivamente. 2 anos. Lucas morreu há 3 anos.
Isso significava que quando Cláudia estava ao meu lado no funeral, consolando-me, segurando minha mão enquanto eu chorava, ela já estava afundada em dívidas de jogo. E provavelmente já estava calculando como poderia se aproveitar da minha situação. A náusea voltou com força total. Corri até o banheiro do escritório e vomitei, meu corpo reagindo visceralmente à traição. Quando voltei, pálida e tremendo, o Dr. Fonseca já havia preparado um copo d'água para mim. Sinto muito por ter que mostrar tudo isso, doutora Beatriz. Sei o quanto deve ser doloroso. Não, disse limpando a boca com um lenço. Obrigada por descobrir a verdade. Preciso saber exatamente quem é essa pessoa que eu chamava de amiga. O advogado assentiu. Tenho mais uma informação que pode ser relevante. Você mencionou que a senhora Cláudia vinha pedindo dinheiro emprestado nos últimos meses, certo? Pequenas quantias? Sim. 200, 300 reais aqui e ali. Nunca mais que 500. Somando tudo, quanto você diria que emprestou a ela no último ano? Pensei por um momento, fazendo cálculos mentais. Não sei exatamente. Talvez uns 5, 6 mil reais no total? E ela devolveu alguma vez? A pergunta me atingiu como um tapa. Não, nunca devolveu. Mas eu nunca cobrei. Pensei que ela estava realmente em dificuldades. Doutora Beatriz, isso também é parte do esquema, explicou o Dr. Fonseca pacientemente. Ela estava te condicionando a dar dinheiro sem questionar, normalizando o comportamento de pedir valores. Provavelmente, se a fraude bancária tivesse funcionado, ela teria inventado alguma história para justificar empréstimos cada vez maiores até drenar completamente a conta do seu filho. A frieza do plano me deixou sem palavras. Não foi um impulso desesperado. Foi calculado, sistemático, premeditado. Cláudia havia transformado nossa amizade numa operação de fraude de longo prazo. O que fazemos agora? Perguntei, finalmente encontrando minha voz. Agora temos evidências suficientes para um processo criminal sólido, respondeu o advogado. Tentativas documentadas de invasão bancária, falsificação de procuração e um padrão claro de comportamento fraudulento. Recomendo que registremos um boletim de ocorrência hoje mesmo. Assenti, mas uma parte de mim ainda resistia. 15 anos de amizade. 15 anos de memórias compartilhadas. Como tudo isso podia ser mentira? Há algo mais que preciso saber, disse, olhando diretamente para o Dr. Fonseca. Você acha que ela realmente se importava comigo em algum momento? Ou tudo sempre foi manipulação? O advogado suspirou, sua expressão suavizando um pouco. Doutora Beatriz, não posso responder isso, mas posso dizer que pessoas com vícios severos são capazes de compartimentalizar sentimentos. É possível que ela tenha afeto genuíno por você e ainda assim seja capaz de roubá-la. O vício faz coisas terríveis com o caráter das pessoas. Aquilo não era exatamente reconfortante, mas era honesto. E honestidade era exatamente o que eu precisava naquele momento. Vamos à delegacia, disse, levantando-me com determinação renovada. Quero que isso seja registrado oficialmente. Quero que ela responda pelo que fez. Pela primeira vez desde que essa situação começou, senti algo além de tristeza e confusão. Senti raiva. Raiva limpa, justa, necessária. E essa raiva me daria a força para fazer o que precisava ser feito. Os dias seguintes passaram num borrão de depoimentos, documentos e procedimentos legais. O boletim de ocorrência foi registrado e a polícia abriu investigação formal contra Cláudia por tentativa de estelionato, falsificação de documento e invasão de sistema bancário. O doutor Fonseca me acompanhou em tudo, explicando cada etapa do processo com paciência. Mas havia algo que eu precisava fazer sozinha, algo que estava me corroendo por dentro, desde que descobri a verdade. Eu precisava entender completamente quem era Cláudia, revisar nossa amizade com novos olhos e ver os sinais que eu havia perdido. Foi numa quinta-feira à noite, depois de um dia exaustivo de trabalho, que decidi revisar tudo. Sentei-me no chão da sala com meu laptop aberto e comecei a passar por anos de mensagens trocadas com ela, e-mails, fotos, registros de nossa amizade. Comecei pelas mensagens mais recentes e fui voltando no tempo. E quanto mais eu lia, mais padrões começavam a surgir. Padrões que antes pareciam amizade genuína,
mas que agora revelavam uma manipulação sistemática. Encontrei mensagens de 8 meses atrás, pouco depois de eu ter mencionado casualmente o valor do seguro de vida do Lucas. Na mesma semana, Cláudia começou a aparecer mais frequentemente, sempre com desculpas. Estava passando perto e resolvi dar um oi. Trouxe aquele bolo que você gosta. Vi que você estava meio para baixo e vim fazer companhia. Mensagens de 6 meses atrás mostravam ela perguntando sobre documentos. Bia, você já resolveu toda aquela papelada chata do inventário? Se precisar de ajuda, eu adoro organizar essas coisas. Eu havia achado gentil na época. Agora via como o que realmente era. Ela estava mapeando onde estavam os documentos importantes. Continuei voltando no tempo. 5 meses atrás, ela perguntou se eu tinha senhas anotadas em algum lugar, porque ela sempre esquecia as dela e tinha que resetar toda hora. 4 meses atrás, ofereceu-se para ajudar a organizar o escritório, porque estava fazendo uma faxina na casa dela também. Cada interação que eu havia interpretado como amizade revelava-se agora como um passo calculado em direção ao seu objetivo final. Era como assistir a um filme pela segunda vez e finalmente entender todas as pistas que estavam ali o tempo todo. Mas foi quando cheguei nas mensagens de 3 anos atrás, logo após a morte do Lucas, que realmente me quebrei. Reli as mensagens que Cláudia enviou nos dias seguintes ao acidente. Estou aqui para você. Sempre. Você não está sozinha, pode contar comigo para tudo. O Lucas era como um sobrinho para mim, essa dor é nossa. Na época, essas palavras foram meu único consolo. Agora, sabendo que ela já estava afundada em dívidas de jogo, eu me perguntava: ela estava sendo sincera ou já estava calculando como minha tragédia poderia se tornar sua oportunidade? Fechei o laptop e enterrei o rosto nas mãos, deixando as lágrimas finalmente saírem. Não eram lágrimas apenas pela traição de Cláudia. Eram lágrimas por todas as memórias que agora estavam contaminadas, por todos os momentos que eu pensava serem genuínos, mas que talvez fossem apenas parte de um longo golpe. Foi então que encontrei uma caixa velha embaixo do sofá. Uma caixa de sapatos que eu havia usado para guardar cartas e cartões antigos. Abria e comecei a revirar o conteúdo. Cartões de aniversário, bilhetes carinhosos, fotografias antigas. E então encontrei algo que fez meu sangue gelar. Era um cartão que Cláudia havia me dado 3 anos atrás, alguns meses antes do Lucas morrer. Ela estava viajando e mandou um postal dizendo: Bia, você é a irmã que escolhi ter. Sua generosidade não tem limites, e sei que sempre posso contar com você, não importa o quê. Na época, achei lindo. Guardei o cartão com carinho. Mas agora, uma memória me atingiu como um raio. 3 anos atrás. Alguns meses antes do acidente do Lucas. Foi exatamente quando Cláudia me pediu emprestado pela primeira vez R$ 1.000 para uma emergência médica. Peguei meu celular e abri minhas anotações antigas, onde costumava registrar despesas. Encontrei a entrada. Empréstimo Cláudia. 1.000, fevereiro 2021. E logo abaixo, nos meses seguintes, empréstimo Cláudia, 500, abril 2021. Empréstimo Cláudia, 800, junho 2021. Lucas morreu em agosto de 2021. Isso significava que Cláudia já estava me usando como fonte de dinheiro antes mesmo da morte do meu filho. A tragédia que destruiu minha vida apenas intensificou as oportunidades dela. Continuei revisando as anotações financeiras, somando todos os empréstimos que havia dado a ela ao longo dos anos. O número final me chocou: R$ 12.800. Quase R$ 13.000 que eu havia dado sem nunca cobrar de volta, pensando que estava ajudando uma amiga em dificuldades. Peguei meu telefone de novo e comecei a rolar pelas fotos antigas. Havia tantas de nós duas juntas, jantares, passeios, celebrações. Em cada foto, Cláudia sorria aquele sorriso caloroso que eu conhecia tão bem. Mas agora, olhando para aquelas imagens com a perspectiva da verdade, eu me perguntava: quantos daqueles sorrisos eram reais? Encontrei uma foto específica que me fez parar de respirar. Era do último aniversário do Lucas, poucos meses antes dele morrer.
Estávamos todos juntos na minha casa. Eu, Lucas, Cláudia e alguns outros amigos. Lucas estava abraçado comigo, sorrindo aquele sorriso que sempre iluminava meu mundo. E ao lado, Cláudia nos observava com uma expressão que na época interpretei como carinho. Mas agora, ampliando a foto, percebi algo nos olhos dela. Não era carinho. Era cálculo, avaliação, ou eu estava projetando o que sabia agora na imagem do passado. Meu telefone tocou, me fazendo pular. Era uma mensagem de Cláudia. A primeira desde que mudei as fechaduras. Bia, estou preocupada. Você não atende minhas ligações. Mudou as fechaduras. Fiz alguma coisa errada? Podemos conversar? Olhei para a mensagem por um longo momento. Parte de mim queria responder, queria gritar, queria confrontá-la com tudo o que descobri. Mas o Dr. Fonseca havia sido claro. Não deveria ter contato com ela até que a investigação policial avançasse. Bloqueei o número e joguei o telefone no sofá. Voltei para a caixa de memórias e continuei revisando. Cada cartão, cada bilhete, cada lembrança agora carregava um peso diferente. Nossa amizade de 15 anos, que eu pensava ser uma das coisas mais sólidas da minha vida, revelava-se agora como uma ilusão, construída sobre necessidade e oportunismo. Mas havia uma pergunta que me atormentava acima de todas. Lucas sabia? Antes de morrer, ele havia descoberto algo sobre Cláudia. Lembrei-me da conversa que tive com o doutor Fonseca, quando ele mencionou que as dívidas de jogo de Cláudia começaram há pelo menos 2 anos, mas provavelmente eram anteriores. Se Lucas havia percebido algo, se tinha visto sinais do vício dela em jogos ou de seu comportamento manipulador. E então me lembrei de algo. Poucos meses antes do acidente, Lucas havia me perguntado casualmente: "Mãe, você está emprestando dinheiro para tia Cláudia?" Eu confirmei, dizendo que ela estava passando por dificuldades. E ele tinha franzido a testa, como se quisesse dizer algo, mas acabou apenas comentando: "Só toma cuidado, mãe. Às vezes as pessoas não são o que parecem." Na época, achei que ele estava apenas sendo protetor, como sempre foi. Mas agora eu me perguntava se ele havia visto algo que eu, cega pela amizade, não conseguia enxergar. "Lucas", sussurrei para o ar vazio. "Você tentou me avisar mesmo em vida, não foi? E quando não conseguiu me proteger estando aqui, encontrou uma maneira de me avisar depois." O silêncio da casa era minha única resposta, mas de alguma forma, senti que meu filho estava ali, cuidando de mim como sempre fez. 2 semanas se passaram desde que registrei o boletim de ocorrência. 2 semanas de silêncio tenso, evitando os lugares onde poderia encontrar Cláudia, ignorando suas mensagens cada vez mais desesperadas que chegavam de números diferentes já que bloqueei o dela. Foi o Dr. Fonseca quem me ligou numa sexta-feira à tarde com a notícia que eu estava esperando e temendo ao mesmo tempo. "Doutora Beatriz, a polícia quer fazer uma confrontação. É quando as 2 partes são colocadas cara a cara na presença das autoridades para que os fatos sejam esclarecidos. A senhora está pronta para isso?" Não estava, mas precisava estar. "Quando?" perguntei, minha voz saindo mais firme do que me sentia. "Segunda-feira, 10 da manhã, na Delegacia Central. Eu estarei presente com você durante todo o procedimento." O fim de semana foi uma tortura. Ensaiei mentalmente o que diria, como reagiria ao ver Cláudia novamente. Dormi mal quando conseguia dormir. As ligações fantasmas do Lucas não voltaram a acontecer, mas sua voz de aviso ainda ecoava constantemente na minha mente. Segunda-feira chegou fria e cinzenta, como se o clima refletisse o peso no meu coração. Vesti-me com cuidado, roupa formal, discreta, cabelo preso. Precisava estar composta, no controle, mesmo que por dentro estivesse desmoronando. O Dr. Fonseca me encontrou na entrada da delegacia. "Respire fundo. Você tem as evidências do seu lado. Apenas conte a verdade." A sala de confrontação era pequena e sem graça. Paredes brancas, mesa metálica, cadeiras desconfortáveis e aquela atmosfera pesada que lugares oficiais sempre têm. 2 investigadores já estavam presentes quando entramos. Um homem de meia idade com expressão severa e uma mulher mais jovem com um tablet nas mãos. "Doutora Beatriz Ferreira Santos?" perguntou o investigador.
Por favor, sente-se. A outra parte chegará em alguns minutos. Sentei, minhas mãos suadas agarrando a alça da bolsa com força. O Dr. Fonseca sentou-se ao meu lado, colocando uma pasta com documentos sobre a mesa. Cada segundo de espera parecia uma eternidade. E então a porta se abriu. Cláudia entrou acompanhada de um advogado que eu não conhecia. Quando nossos olhos se encontraram, senti como se tivesse levado um soco no estômago. Ela estava diferente, mais magra, com olheiras profundas, cabelo mal cuidado, mas foi a expressão no rosto dela que me pegou desprevenida. Não era raiva ou desafio, era puro desespero. Bia, ela começou, a voz quebrando, mas seu advogado segurou seu braço, sinalizando para que ficasse calada. Senhoras Ferreira e Mendes estão aqui para esclarecimento de acusações graves, começou o investigador principal. Senhora Mendes, a senhora está sendo acusada de tentativa de estelionato, falsificação de documento e invasão de sistema bancário. Entende as acusações? O advogado de Cláudia respondeu por ela. Minha cliente entende as acusações e gostaria de fazer uma declaração. O investigador assentiu. Cláudia limpou a garganta, seus olhos vermelhos fixos em mim. Bia, Beatriz, eu não sei por onde começar. Eu estraguei tudo. Senhora Mendes, interveio seu advogado em tom de aviso, mas ela o ignorou completamente. Não, eu preciso dizer isso. Bia, você tem direito de saber a verdade. Suas mãos tremiam sobre a mesa. Tudo que você descobriu é verdade. Eu tentei roubar o dinheiro do seguro do Lucas. Forjei a procuração, tentei invadir as contas dele. Tudo. Mesmo esperando essa confissão, ouvi-la em voz alta ainda doeu como uma facada. Por quê? Perguntei, minha voz saindo num sussurro rouco. 15 anos, Cláudia. 15 anos de amizade. Como você pôde? As lágrimas começaram a descer pelo rosto dela. Porque eu sou fraca. Porque tenho um problema que deixei sair de controle. Jogo, Bia. Eu jogo. Cassinos, apostas online, qualquer coisa. Comecei há anos como diversão e virou um vício que destruiu minha vida. Isso não justifica o que você fez? Eu sei. Deus, eu sei que não justifica. Ela enterrou o rosto nas mãos. Mas quando você está naquele buraco de dívidas, quando os agiotários estão ameaçando tomar tudo que você tem, você para de pensar direito. Você começa a justificar coisas horríveis. O Dr. Fonseca colocou uma pasta sobre a mesa. Senhora Mendes, segundo nossos registros, suas tentativas de fraude começaram há pelo menos 6 meses. Isso foi planejado, sistemático. Cláudia assentiu miseravelmente. Foi. Quando Bia mencionou o valor do seguro do Lucas, algo na minha cabeça clicou. Era tanto dinheiro. Dinheiro suficiente para pagar todas as minhas dívidas e ainda sobrar. E eu me convenci de que Bia não precisava de tudo aquilo, que ela nem ia sentir falta de parte. 380 mil reais não é parte, Cláudia, disse, minha voz finalmente encontrando força. É tudo. É a segurança que meu filho deixou para mim. É o último presente dele. Eu sei. Ela soluçou. Eu sou um monstro. Que tipo de pessoa faz isso com alguém que considera amiga? Vocês eram realmente amigas? Perguntei, a questão que me atormentava finalmente saindo. Em algum momento, você realmente se importou comigo? Ou tudo sempre foi cálculo? Cláudia levantou o rosto, e a dor nos olhos dela parecia genuína. Bia, eu sempre me importei com você. Sempre. Nossa amizade era real. Mas o vício fez eu separar as coisas na minha cabeça. Eu podia te amar como amiga, e ainda assim planejar te roubar. Eu sei que não faz sentido, mas é a verdade horrível. E o Lucas? Perguntei, a voz tremendo. Ele sabia algo? Cláudia fechou os olhos por um longo momento. Sim. Alguns meses antes do acidente, ele me viu num cassino clandestino. Confrontou-me, disse que ia contar para você. Eu implorei que não contasse, prometi que ia buscar ajuda, que ia parar de jogar. Ele me deu uma chance. Uma nova onda de dor me atingiu. Lucas sabia. Meu filho havia descoberto o segredo de Cláudia. E sendo o homem bondoso que era, deu a ela uma chance de se redimir.
E ela desperdiçou essa chance. Ele tentou me proteger mesmo em vida, disse, mais para mim mesma do que para os outros. E depois de morrer, encontrou uma maneira de me avisar novamente. Cláudia franziu a testa, confusa. Do que você está falando? Não respondi. As ligações fantasmas, a voz do Lucas me avisando. Isso era algo que não precisava compartilhar com ela. Era meu, pessoal, inexplicável e sagrado. O investigador interveio. Senhora Mendes, sua confissão será registrada. Dado que admitiu os crimes, o processo seguirá para a promotoria. Seu advogado pode orientá-la sobre os próximos passos. Bia. Cláudia tentou novamente, estendendo a mão através da mesa, mas sem tocá-la. Eu sei que não tenho direito de pedir perdão. Sei que destruí nossa amizade. Mas, por favor, acredite quando digo que nunca quis te machucar tanto. O vício me transformou em alguém que não reconheço. Olhei para aquela mão estendida. A mesma mão que segurou a minha no funeral do meu filho. A mesma mão que compartilhou 1000 momentos de nossa amizade. Mas agora era também a mão que tentou roubar o futuro que Lucas deixou para mim. Não posso perdoar você, Cláudia. Disse finalmente, minha voz firme. Não agora. Talvez nunca. Você traiu não só minha confiança, mas a memória do meu filho. Usou minha dor como oportunidade. Isso é imperdoável. Ela recolheu a mão, assentindo derrotada. Eu entendo. Mas, continuei, espero que você busque ajuda de verdade. Que trate seu vício. Não por mim, mas por você mesma. Porque isso que você se tornou não é quem você deveria ser. Foi a última coisa que disse a ela. A confrontação terminou com Cláudia sendo levada para assinar mais documentos, e eu saindo daquela sala sentindo um peso imenso sendo parcialmente levantado de meus ombros. Não era alívio total. Era mais como fechamento. O fim doloroso de um capítulo que eu nunca quis que acabasse assim. Os dias seguintes à confrontação foram estranhos. Havia uma sensação de vazio, onde antes existia a constante ansiedade. Cláudia havia confessado. O processo estava em andamento. E meu dinheiro estava protegido. Mas ficava uma pergunta que me consumia. Uma pergunta que a lógica e a razão não conseguiam responder. Como diabos meu filho morto havia me ligado? Sentada no sofá numa quarta-feira à noite, olhei para o celular na minha mão como se fosse um objeto alienígena. As ligações haviam acontecido. Eu não estava louca. Ou estava. Será que Cláudia tinha razão quando sugeriu alucinações hipnagógicas? Mas não. A segunda ligação havia acontecido quando eu estava completamente acordada. E os avisos específicos? Ela está roubando você. Verifique as contas. Eram informações precisas demais para serem produto da minha imaginação. Peguei o telefone e abri o histórico de chamadas pela 1000ª vez. Ali estavam elas. Número privado. Às 3h17 da madrugada daquela primeira noite terrível, com 32 ligações em sequência. E a segunda, às 2h47. 5 ligações. Números privados. Mas de onde vinham? Uma ideia começou a se formar na minha mente. Me levantei e fui até o quarto que havia sido do Lucas quando ele morava comigo, agora transformado em escritório, mas ainda com alguns pertences dele guardados no armário. Abri as portas e comecei a procurar. Roupas que não tive coragem de doar, livros, cadernos da faculdade. E então, numa caixa no fundo, encontrei o celular antigo do Lucas. Era um modelo mais antigo, que ele havia parado de usar 2 anos antes de morrer quando comprou um novo. Mas eu tinha guardado, carregada de sentimentalismo, junto com suas outras coisas. Peguei o aparelho com as mãos tremendo. Estava desligado, claro, mas quando pressionei o botão de ligar, para minha surpresa absoluta, a tela acendeu com apenas 3% de bateria. Alguém havia carregado esse telefone recentemente. Meu coração começou a disparar. Cláudia. Ela tinha acesso à casa. Sabia onde tudo estava guardado. Teria ela... Conectei o carregador e esperei o telefone ganhar bateria suficiente para funcionar completamente. 15 minutos que pareceram horas. Quando finalmente consegui acessar, fui direto ao histórico de chamadas. E lá estava. Chamadas para o meu número.
32 chamadas na madrugada de terça-feira, há 3 semanas. 5 chamadas na madrugada seguinte. Mas como? Como Cláudia havia feito isso? Como ela conseguiu fazer eu ouvir a voz do Lucas? Continuei explorando o telefone antigo. Fui até a galeria de fotos e vídeos. Havia centenas de arquivos. Fotos do Lucas sorrindo, vídeos bobos que ele gravava, mensagens de voz antigas. E então encontrei algo que fez meu sangue gelar. Um aplicativo de edição de áudio que eu não reconhecia. Abri e encontrei vários arquivos de áudio editados, todos com data de 3 semanas atrás. Apertei play no primeiro arquivo. Mãe, era a voz do Lucas. Mas não era natural. Era cortada, editada, pedaços de diferentes gravações costuradas juntas para formar palavras e frases. Não confie nela. Outro arquivo. Mãe, ela está roubando você. Verifique as contas. Meu Deus. Cláudia havia usado gravações antigas do Lucas, vídeos, mensagens de voz que ele havia deixado salvas no telefone, e editou para criar aquelas mensagens. Ela havia ligado para mim do celular antigo dele, provavelmente usando algum aplicativo para ocultar o número, e reproduzido essas gravações manipuladas. Mas por quê? Por que ela faria isso? Sentei na beirada da cama, tentando processar essa descoberta. E então, lentamente, começou a fazer um sentido terrível e torcido. Cláudia sabia que eu descobriria a fraude bancária eventualmente. O banco havia bloqueado a transferência. O Dr. Fonseca seria notificado. Era questão de tempo. Então ela criou as ligações fantasmas para... Para quê? Para me fazer parecer louca. Se eu fosse a polícia acusando minha melhor amiga de fraude, mas também alegando que meu filho morto estava me ligando do além, minha credibilidade seria destruída. Ela poderia alegar que eu estava tendo um colapso mental, que estava inventando acusações por causa do luto não resolvido. Era brilhante de uma forma diabólica. E quase funcionou. Eu realmente questionei minha sanidade nas primeiras semanas. Mas então, por que as mensagens me avisavam especificamente sobre ela? Por que não criar mensagens genéricas que apenas me fariam parecer perturbada sem apontar diretamente para Cláudia? A resposta me atingiu como um raio. Culpa. Cláudia estava sendo consumida pela culpa. Ela mesma havia dito na confrontação que o vício a fez compartimentalizar. Ela podia me amar como amiga e ainda assim planejar me roubar. E aquelas mensagens eram o reflexo dessa contradição interna. Parte dela queria me avisar, queria que eu descobrisse, queria ser impedida de cometer aquele crime horrível. Mas outra parte, a parte desesperada e viciada, ainda queria tentar o roubo. Então, ela criou mensagens que me avisavam, mas de uma forma que minaria minha credibilidade se eu as levasse a sério. Era autossabotagem e manipulação ao mesmo tempo. Lembrei-me da confissão dela na delegacia. Ela disse que nunca quis me machucar tanto, que não se reconhecia. Aquelas ligações foram sua maneira distorcida de tentar me proteger enquanto ainda tentava me roubar. A mente de um viciado, dividida entre o que é certo e o que o vício exige. Peguei meu celular e liguei para o Dr. Fonseca, mesmo sendo quase 10 da noite. Doutora Beatriz, aconteceu algo? Dr. Fonseca, descobri como as ligações foram feitas. Foi Cláudia. Ela usou o celular antigo do Lucas e editou gravações antigas para criar mensagens falsas. Expliquei tudo o que havia descoberto. Houve um longo silêncio do outro lado. Isso muda algumas coisas, disse ele finalmente. Adiciona mais um crime à lista. Uso indevido de sistema eletrônico para fins de assédio. E confirma o padrão de premeditação. Preciso que guarde esse telefone exatamente como está. É evidência crucial. Mas, doutor, perguntei, a voz saindo pequena, isso não prova que eu estava tendo alucinações? Pelo contrário. Prova que você estava sendo manipulada sistematicamente por alguém em quem confiava. Isso reforça seu caso. Não enfraquece. Depois de desligar, fiquei sentada no quarto do Lucas por um longo tempo, segurando aquele telefone antigo. Havia uma parte de mim, uma parte pequena e sentimental, que queria acreditar que as ligações eram reais, que meu filho realmente havia encontrado uma maneira de me proteger do além. Mas a verdade era mais mundana e mais triste. Não foi milagre. Foi manipulação.
Cláudia havia usado a voz do meu filho morto, a coisa mais sagrada que me restava dele, como ferramenta em seu esquema doente. E isso, de alguma forma, era ainda mais imperdoável do que a tentativa de roubo. Me levantei e coloquei o telefone numa bolsa plástica para preservá-lo como evidência. Mas antes, por um último momento, ouvi uma das gravações originais que Cláudia não tinha editado. Um vídeo simples do Lucas rindo de alguma piada boba. "Te amo, mãe", ele disse no final do vídeo, mandando um beijo para a câmera. "Eu também te amo, meu filho", sussurrei de volta, as lágrimas finalmente descendo. "E sinto muito que alguém usou sua voz dessa maneira. Mas você me protegeu mesmo assim. Mesmo que tenha sido através da culpa dela, suas palavras me guiaram para a verdade." Desliguei o telefone e o guardei. A explicação racional estava encontrada. As ligações não eram fantasmas, mas de certa forma, Lucas ainda havia me salvado, porque foi o amor dele, a memória dele, que Cláudia não conseguiu completamente corromper em suas mensagens editadas. E isso, pensando bem, era seu próprio tipo de milagre. 3 meses se passaram desde aquela noite em que descobri a verdade sobre as ligações. 3 meses de procedimentos legais, audiências, perícias. O celular antigo do Lucas foi entregue à polícia e submetido à análise forense digital completa. Foi numa manhã chuvosa de terça-feira que o Dr. Fonseca me chamou ao seu escritório para discutir os resultados da perícia. Sentei-me na poltrona familiar em frente à escrivaninha dele, agora com uma sensação muito diferente daquela primeira vez. Não mais desespero, mas uma antecipação tensa por fechamento definitivo. "Doutora Beatriz", começou ele, colocando um relatório técnico grosso sobre a mesa. "O laudo pericial ficou pronto. E há alguns detalhes que, bem, são perturbadores." Meu estômago se apertou. "O que descobriram?" "Primeiro, confirmaram que todas as chamadas para seu número foram realmente feitas do celular antigo do seu filho. O histórico de chamadas é autêntico. Segundo, encontraram o aplicativo de edição de áudio que você mencionou, com múltiplos arquivos contendo a voz do Lucas editada e manipulada. Então era realmente Cláudia." "Sim, mas há mais." O Dr. Fonseca ajustou os óculos e olhou diretamente para mim. "Os peritos conseguiram rastrear o endereço IP das atividades no telefone. As edições de áudio foram todas feitas na casa da senhora Cláudia. As datas confirmam. Ela começou a trabalhar nas gravações 3 semanas antes das primeiras ligações. Passou dias editando, testando, aperfeiçoando as mensagens. A premeditação me deixou enjoada. Não foi impulso, foi calculado, meticuloso. Mas há algo mais que os técnicos descobriram, e isso é o que realmente preciso discutir com a senhora." Ele abriu o relatório numa página específica marcada com post-it amarelo. Encontraram mensagens de texto não enviadas, salvas como rascunhos no telefone do Lucas. Mensagens? Que tipo de mensagens? Mensagens que ele aparentemente escreveu para você, mas nunca enviou. Estão datadas de poucos dias antes do acidente fatal. O Dr. Fonseca girou o relatório para que eu pudesse ler. Com as mãos tremendo, peguei o documento e li as palavras que meu filho havia digitado 3 anos atrás. "Mãe, preciso te contar algo sobre a tia Cláudia. Sei que vocês são amigas há muito tempo, mas descobri coisas preocupantes. Ela tem problemas sérios com o jogo. Vi ela num cassino clandestino no centro. E quando confrontei, ela admitiu que deve muito dinheiro. Estou preocupado que ela possa te pedir empréstimos cada vez maiores. Por favor, toma cuidado. Sei que você tem um coração enorme, mas..." A mensagem terminava abruptamente, como se ele tivesse sido interrompido ou mudado de ideia sobre enviá-la. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto sem que eu pudesse controlar. "Ele sabia", sussurrei. "Ele tentou me avisar mesmo antes de morrer." "Sim." E a outra mensagem, escrita 2 dias depois. Li a segunda com a visão embaçada pelas lágrimas. "Mãe, falei com a tia Cláudia de novo. Ela prometeu que vai procurar ajuda profissional para o vício. Disse que está envergonhada e que vai resolver isso antes de te envolver. Decidi dar uma chance a ela. Não vou te contar ainda. Todo mundo merece uma segunda chance. Não é o que você sempre me ensinou? Mas vou ficar de olho. Se ela não cumprir a promessa, aí sim vou te avisar."
Te amo. Desabei em lágrimas. Meu Lucas, sempre tão bondoso, sempre acreditando no melhor das pessoas. Ele havia dado a Cláudia uma chance de se redimir, confiando que ela buscaria ajuda. E então, dias depois, morreu no acidente, levando esse segredo com ele. Doutora Beatriz, disse o Dr. Fonseca gentilmente. Essas mensagens foram apresentadas à promotoria. São evidência de que o Lucas havia identificado o problema dela muito antes das tentativas de fraude. Demonstram um padrão de comportamento da senhora Cláudia que remonta a anos. Ela desperdiçou a chance que ele deu, disse entre soluços. Meu filho, que tinha o coração mais puro do mundo, ofereceu ajuda e ela simplesmente continuou afundando. E mais que isso, ela usou as gravações de voz dele, sabendo perfeitamente que ele havia descoberto seu segredo e lhe dado uma oportunidade de mudança. Ela violou essa confiança da pior maneira possível. Limpei as lágrimas e respirei fundo, tentando me recompor. O que isso significa para o caso? Significa que temos um caso hermético. A confissão dela, combinada com as evidências forenses do telefone, os registros bancários, as mensagens não enviadas do Lucas que estabelecem conhecimento prévio dela sobre o problema, a promotoria está processando-a por estelionato qualificado, falsificação de documento, invasão de sistema eletrônico e assédio moral mediante manipulação tecnológica. Quanto tempo ela pode pegar? Entre 4 e 8 anos de prisão, mais multas significativas e obrigação de ressarcimento. E isso se aceitar um acordo. Se for a julgamento e for condenada, pode ser ainda mais. Fiquei em silêncio por um longo momento, processando tudo. Cláudia iria para a prisão. Nossa amizade de 15 anos terminaria não apenas em traição, mas com ela atrás das grades. E Lucas? Lucas havia tentado salvá-la e salvar a mim, mesmo sem saber que não teria tempo para fazer ambas as coisas. Há algo que ainda não entendo, disse finalmente. Por que Cláudia criou mensagens que me avisavam sobre ela mesma? Se o plano era me fazer parecer louca, por que incluir avisos reais? O Dr. Fonseca suspirou. Submeti essa questão a um psicólogo forense que trabalha conosco. A teoria dele é que pessoas com vícios severos frequentemente sabotam seus próprios esquemas porque, subconscientemente, querem ser impedidas. A senhora. Cláudia estava em conflito interno extremo. A parte viciada dela queria o dinheiro, mas a parte que ainda tinha consciência queria que você descobrisse antes que ela causasse dano irreparável. Então ela realmente se importava comigo, de alguma forma distorcida. Talvez. Mas, doutora Beatriz, pessoas que se importam conosco não usam a voz dos nossos filhos mortos como arma. Não importa qual seja o conflito interno delas. Ele estava certo. Não importava quão complexa fosse a psicologia por trás das ações de Cláudia. O que ela fez foi imperdoável. O que acontece agora? Perguntei. Agora, a justiça segue seu curso. Haverá uma audiência final em 3 semanas onde a sentença será determinada. Você terá a oportunidade de fazer uma declaração de vítima se desejar. Eu quero. Quero que fique registrado exatamente o quanto isso me afetou. E quanto ao dinheiro do seguro do Lucas, está completamente protegido. Nenhuma tentativa futura poderá atingi-lo. Também recomendo fortemente que considere investir parte em algo que honre a memória dele. Talvez uma doação para a causa que ele apoiava, ou algo que ajude outras pessoas. A ideia plantou uma semente na minha mente. Lucas sempre foi apaixonado por ajudar vítimas de crimes. Havia feito trabalho voluntário numa ONG que apoiava famílias afetadas por fraudes financeiras. Acho que sei exatamente o que fazer, disse, um pequeno sorriso surgindo através das lágrimas. Vou doar parte do dinheiro para um instituto que ajuda vítimas de fraude e golpes, em nome do Lucas. O Dr. Fonseca sorriu também. Acho que seu filho aprovaria muito essa decisão. Saí do escritório daquela tarde com uma sensação estranha. Não era felicidade, mas também não era mais aquele peso sufocante. Era aceitação. A verdade estava exposta. A justiça estava sendo feita. E a memória do Lucas seria honrada de maneira significativa. As ligações fantasmas tinham uma explicação técnica e racional. Mas mesmo assim,
de uma forma que a lógica não conseguia explicar completamente, meu filho havia me protegido, através das próprias palavras dele que nem a manipulação conseguiu corromper totalmente, através das mensagens que ele deixou sem enviar, mas que encontraram seu caminho até mim no momento certo. E isso era suficiente. 6 meses depois daquela primeira ligação fantasma na madrugada, estava sentada numa sala de audiências do Fórum Criminal, esperando o momento de fazer minha declaração de vítima. A sala era solene, com paredes revestidas de madeira escura e o brasão da República pendurado atrás da bancada do juiz. Cláudia estava sentada do outro lado da sala, ao lado de seu advogado, visivelmente mais magra e envelhecida do que quando a vi pela última vez. Ela usava roupas simples, os cabelos presos num coque, e mantinha os olhos baixos, evitando o meu olhar. O juiz, um homem de seus 50 anos com expressão severa, havia acabado de ouvir os argumentos finais da promotoria e da defesa. Agora era minha vez. Senhora Beatriz Ferreira Santos, a senhora deseja fazer sua declaração? Levantei-me com as pernas tremendo. Havia ensaiado o que diria durante semanas, mas agora que o momento chegara, as palavras pareciam insuficientes para expressar tudo o que havia passado. Sim, Excelência. Limpei a garganta e comecei, minha voz saindo mais firme do que esperava. Há 3 anos perdi meu único filho num acidente de carro. Foi a pior dor que já experienciei. Uma dor que imaginei que nunca seria superada. E então, há 6 meses, descobri que alguém em quem confiava como irmã estava tentando roubar a única coisa que meu filho deixou para mim, sua segurança financeira. Olhei diretamente para Cláudia, que finalmente ergueu os olhos para encontrar os meus. Havia lágrimas descendo pelo rosto dela, mas o roubo do dinheiro não foi a pior parte. Continuei. A pior parte foi descobrir que ela usou a voz do meu filho morto, que editou gravações dele para me manipular e me fazer questionar minha própria sanidade. Ela pegou a coisa mais sagrada que me restava, a memória da voz do Lucas, e transformou numa arma. Minha voz quebrou, mas me forcei a continuar. Passei semanas achando que estava enlouquecendo, que minha dor havia me empurrado além do limite da razão. E enquanto isso, alguém que eu amava estava sistematicamente planejando me destruir financeira e emocionalmente. O juiz ouvia atentamente, fazendo algumas anotações. Durante 15 anos, acreditei ter uma amiga verdadeira. Compartilhamos alegrias e tristezas. Ela segurou minha mão no funeral do meu filho. E agora descubro que grande parte dessa amizade era construída sobre interesse. Que ela estava me condicionando a dar dinheiro. Que estava esperando uma oportunidade de roubar muito mais. Respirei fundo. Mas o que mais me machuca não é nem a tentativa de roubo. É a traição da confiança do Lucas. Meu filho descobriu o vício dela em jogos e, sendo o homem bondoso que era, deu a ela uma chance de buscar ajuda. Ele morreu acreditando que ela honraria essa confiança. E ela desperdiçou completamente essa segunda chance que ele ofereceu. Cláudia estava chorando abertamente agora, o rosto nas mãos. Excelência, não posso dizer que odeio a senhora Cláudia. Seria mais fácil se pudesse. Mas a verdade é que ainda sinto uma tristeza profunda por quem ela se tornou, pelo que o vício fez com uma pessoa que, em algum momento, realmente se importou comigo. Mas isso não muda o fato de que ela cometeu crimes graves e precisa responder por eles. Olhei para ela mais uma vez. Cláudia, espero que você encontre ajuda de verdade na prisão. Espero que trate seu vício e se torne a pessoa que meu filho acreditou que você pudesse ser. Mas não posso perdoá-la. Talvez um dia, mas não hoje. Não depois de tudo que você fez. Sentei-me, sentindo como se um peso enorme tivesse sido parcialmente levantado dos meus ombros. Havia dito tudo o que precisava dizer. O juiz agradeceu minha declaração e então proferiu a sentença. Cláudia foi condenada a 5 anos e meio de prisão por estelionato qualificado, falsificação de documento e assédio mediante uso indevido de tecnologia. Além disso, deveria pagar multa de R$50 mil e, quando saísse da prisão, ressarcir os R$12.800 que havia me pedido emprestado ao longo dos anos. Quando os guardas se aproximaram para levá-la, Cláudia olhou para mim uma última vez. Bia, me desculpa, ela disse, a voz rouca. Me desculpa mesmo. Não respondi.
Apenas assenti levemente e saí daquela sala, deixando para trás 15 anos de amizade e 6 meses de pesadelo. 3 semanas depois, estava na sede do Instituto de Apoio a Vítimas de Fraude Financeira, uma organização que Lucas havia apoiado como voluntário quando estava vivo. A diretora, uma senhora energética chamada Doutora Mariana, me mostrava as instalações. Senhora Beatriz, sua doação vai permitir que ampliemos nosso programa de assistência jurídica gratuita para mais 500 famílias por ano. Ela explicava, entusiasmada. Muitas vítimas de golpes não têm recursos para contratar advogados. Isso vai mudar vidas. Havia decidido doar 100 mil reais em nome do Lucas. Era uma quantia significativa, mas não faria falta. O restante do seguro estava bem investido e me garantiria estabilidade financeira pelos próximos anos. Gostaríamos de nomear a nova ala de assistência jurídica em homenagem ao seu filho, se a senhora permitir, disse doutora Mariana. Centro de Apoio Legal, Lucas Ferreira Santos. Ele foi um voluntário excepcional aqui, sempre tão dedicado a ajudar os outros. As lágrimas vieram, mas dessa vez eram lágrimas boas. Ele adoraria isso. Muito obrigada. Naquela noite em casa, sentei-me no sofá e olhei para a urna do Lucas na estante. Havia colocado ao lado dela uma foto emoldurada dele sorrindo. Aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. Conseguimos, meu filho, disse baixinho. A justiça foi feita. Cláudia vai responder pelo que fez, e seu legado vai ajudar outras pessoas que passaram pelo que passei. Você estaria orgulhoso. O telefone estava silencioso na mesinha ao lado. Não havia mais ligações fantasmas, não havia mais avisos misteriosos, mas eu não precisava deles. Aprendi a confiar na minha intuição, a questionar quando algo parecia errado, a proteger o que era meu por direito. Peguei o celular e abri uma foto antiga do Lucas que havia salvado, um vídeo bobo dele cantando desafinado na cozinha, rindo de si mesmo. Era uma das gravações que Cláudia não havia corrompido, que permanecia pura e genuína. Te amo, mãe, ele disse no final do vídeo, como sempre fazia. Eu também te amo, meu amor. Sempre e para sempre, respondi, beijando a tela do telefone. Havia perdido uma amiga e descoberto uma traição devastadora, mas também havia encontrado força que não sabia que possuía. Havia honrado a memória do meu filho de maneira significativa e havia aprendido que confiança é um presente precioso que não deve ser dado levianamente. Lucas não voltaria. Cláudia não seria mais parte da minha vida. Mas eu seguiria em frente, mais cautelosa, mais sábia, mas ainda capaz de amar e confiar nas pessoas certas. E talvez, apenas talvez, aquelas ligações fantasmas não foram apenas manipulação técnica. Talvez, de alguma forma que a ciência não consegue explicar, meu filho realmente encontrou uma maneira de usar até mesmo a traição de Cláudia para me proteger uma última vez. Prefiro acreditar nisso. Prefiro acreditar que, onde quer que ele esteja, Lucas ainda está olhando por mim. E essa crença, verdadeira ou não, me dá paz.